E amigos, estamos de volta para dar as boas-vindas ao nosso convidado esta noite. Trata-se de um senhor que já é subejamente conhecido na nossa comunidade. Nasceu nos Estados Unidos, passou a sua infância e juventude em Lisboa. Depois, regressa aos Estados Unidos, onde dá início a uma carreira onde promover Portugal e realçar aquilo que de bom tem no nosso país tem sido o seu lema. É um homem eternamente ligado ao vinho. Vem aqui esta noite para contar a sua história e as suas experiências. Senhoras e senhores, é com imenso prazer que damos as boas-vindas a Jack Couto. Olá, Jack, boa noite. Tudo bem, Obrigado, amigo? Obrigado. Seja bem-vindo à Hora Quente. Jack, eu disse uma coisa que provavelmente muita gente não sabe. Nasceste nos Estados Unidos. É verdade. Conta-me lá essa história. É fácil. O meu pai era decorador de casas, interiores, e conheceu a minha mãe cá. Nasci, portanto, em Newark, New Jersey. Sim. E com 4 anos, fui para Portugal pela primeira vez, especificamente para Sintra. Sim. Acabei por estudar lá e regressei quando tinha aproximadamente 16, 17 anos. Exato. Portanto, sou o único americano que todavia fala com pronúncia portuguesa. Nem por isso, nem por isso. Há outros, acredita. Mas, Jack, isso tem sido uma vida totalmente dedicada a Portugal. De diferentes formas, mas totalmente dedicada a Portugal. Quando regressas aos Estados Unidos, com 16 anos, o que é o teu percurso até chegar à profissão que atualmente tens? Fui para a escola, fui para o Bishop Stang, estive a estudar, depois fui para o Bristol Community College, fiz programas de rádio. Sim. E penso que foi a rádio, a WGFD, que abriu aqui, digamos, uma janela que me proporcionou a carreira dos vinhos. Sendo conhecido na comunidade, havia uma empresa pequena que me convidou, por que não? Sim. Se bem que eu bebia vinho todavia na altura misturado com 7-Up, mas já tinha o bichinho para o vinho. Sim. E claro, rapidamente se tornou uma bola de neve e a partir daí nunca mais parou, não é? Portanto, isto foi um princípio com muitas aventuras. Quero focar um bocadinho desta nossa conversa nessa tua passagem pela rádio. Obviamente tens a tonalidade de voz certa. Obrigado. Para a rádio, mas essa experiência não foi algo que seguiste muito além daquela tua experiência com a WJFT. Aliás, hoje, se a tua alcunha é Jolie, tem a ver com esse programa, não é verdade? Não sei, Jolie foi, quando vim de Portugal, a gente em Portugal usa muito esses termos, às vezes isto é Jolie ou isto é aquelas palavras que usa-se muito na gíria. Sim. E eu usava muito a palavra Jolie por questão, em vez de dizer que era giro, que era bonito, isto é Jolie. E não foi através da rádio, foi através dos amigos que ficou bem penetrado, porque todavia, hoje, tenho amigos meus que me chamam Jolie, atenção. Mas não, a rádio estava a estar na altura, e através na altura do Álvaro António, Luís Pires, Vítor Rafael, aquela equipa que era um bocado a seleção nacional na altura, convidaram-me, e eu tinha um programa musical chamado Passaporte Musical. Sim. Foi giríssimo, pá. Foi uma experiência, são daquelas, a gente em inglês costuma dizer de unexpected flavors. Portanto, foi um bocado um sabor que eu tive, e penso que fiz isto durante 3, 4 anos. O que me projetou, obviamente, no mercado, principalmente no mercado étnico. Não é? O nome do programa, com o nome do programa Passaporte Musical, tudo indica que era um programa de música internacional. Exatamente. World Music, não é? Exatamente. Viajavas por Itália, por França, por Portugal também, não é? Muito bem. Sempre. Então, desperta o teu interesse pelos vinhos e o teu primeiro emprego ligado aos vinhos, qual foi? Trabalhei para uma companhia chamada Miltons, na altura. Era, digamos, a companhia pioneira dos vinhos portugueses. Na altura, há vinhos que nessa altura eram super conhecidos, ou direi super populares. Hoje, no decorrer do tempo, aparecem novas marcas, etc. E foi aí que comecei. Foi aí que comecei. Foram 3 anos e meio nessa empresa. Acho que foi o trampolim. Depois, através do Trade Commission em Nova York, esta empresa, uma empresa americana que na altura chamava-se a Whitehall, soube do meu nome, a influência que eu tinha, digamos, no mercado,
e contratou-me para trabalhar para eles. Sempre focado, obviamente, em expandir o mercado étnico na altura e o portfólio português. Acabámos por comprar essa empresa. E depois foi, obviamente, tive com essa empresa 19 anos, portanto foi metade da minha vida antes essa empresa ser vendida, o que, quando eu soube da notícia, foi um choque, porque são 19 anos, não são 19 dias. Exato. Mas ficámos, digamos, acabámos por ser a empresa número 1 na altura dos vinhos portugueses. Vinhos portugueses, é uma história muito interessante, porque se formos a recuar 30 anos, talvez mais ou menos nos primórdios da tua carreira ligada aos vinhos, o vinho português nos Estados Unidos não tinha muita qualidade. Estamos a falar, ou se havia alguns vinhos de qualidade, eram muito poucos aqueles que eram exportados para os Estados Unidos ou para esta região. Os vinhos mais comerciais, que se falava na altura, rosés e vinhos verdes, eram um prato do dia. Mas depois começa uma certa altura, quando tu te apaixonas pelos vinhos, e uma grande qualidade de vinhos portugueses começa a chegar aos Estados Unidos pelas tuas mãos. Eu não costumo dizer ou falar muito de mim. Eu costumo falar no plural, porque isto, ao fim e ao cabo, as empresas crescem com um trabalho de equipa. Posso ter visão, mas sozinho não consigo, nem ninguém consegue atingir objetivos. Mencionaste bem, na altura dos tais rosés, entre duas marcas que eram famosas na altura, chegaram no total de atingir 5 milhões de caixas de vinho rosé nos Estados Unidos, muito antes dos vinhos verdes. Tanto é que foram uma janela para o chamado White Zinfandel, que é dos Estados Unidos, que é um vinho que hoje praticamente também já não tem posicionamento nenhum. Mas eu penso que as coisas mudaram, o consumidor começou a ficar mais astuto na questão de consumir vinhos de outro estilo, digamos assim, não estou a falar que esse estilo melhor, de outro estilo. E Portugal começa a ter o seu impacto desde que entrou, Portugal, tanto Portugal como a Espanha entraram em 1986, quando entraram na Comunidade Europeia. Há uma injeção muito grande de capital no país, em tecnologia, uma nova geração de enólogos e viticultores a viajarem pelo mundo, a aprenderem novas técnicas, a estudar melhor a terra, porque tudo começa realmente na terra. E esta geração nova foram responsáveis por esta onda que existe hoje de posicionamento e de uma imagem melhor que Portugal tem, que antigamente não tinha. E porquê também? Hoje também há uma nova geração de importadores. Mais educados, que se profissionalizam na questão do know-how. E tudo isto hoje dá um impacto para além do mercado étnico, porque o mercado étnico tem muito impacto, tem muita influência, mas não podemos só canalizar, portanto, as vendas por esse mercado. E o mercado americano é, sem dúvida, hoje o auge, o crescimento, mas hoje não é só companhias étnicas a trazerem vinhos portugueses, porque às vezes, infelizmente, isto é a realidade, infelizmente as grandes superfícies nos Estados Unidos, e a gente sabe quem são no mundo, neste país todo, não querem fazer negócio com empresas pequenas. É o que é, quer dizer, infelizmente é o que é. Portanto, preferem empresas com estruturas diferentes, e estas empresas americanas estão a contratar, e no caso a MS Walker contratou-me para fazer uma sequência do trabalho que já existia, e digamos, sou o brand manager, chamar-lhe-emos, ou embaixador dos vinhos portugueses nesta empresa americana. Portanto, agora, da minha parte, é incutir os meus colegas, que também são gerentes, os vendedores, envolve muito trabalho, seminários, marketing, nós temos uma equipa de marketing, para que tudo isto haja um know-how para que esses vendedores se sintam confortáveis a entrar no mercado americano e porquê comprarem o vinho português, ou venderem o vinho português, não é? E os Estados Unidos é o maior consumidor de vinhos portugueses fora de Portugal hoje em dia, ou não? Sim. Portugal, aliás, os Estados Unidos é hoje o país número 1 em consumo de vinho. Atenção, existem mais de 80 milhões de consumidores. Portugal tem 11 milhões ou 10 milhões. Por capita, atenção, Portugal é o número 1. Sim.
porque os Estados Unidos bebem uma média de 5 galões por ano, Portugal são 15 galões por ano. Portanto, eu penso que eles bebem vinho ao pequeno almoço. De qualquer modo, para Portugal é o destino número 1. Tem havido um crescimento de aproximadamente 20% anual. A imprensa americana abraçou Portugal de uma maneira muito peculiar. E depois temos algo único como a Itália. Somos 2 países que temos algo único. A Itália tem 400 castas diferentes e Portugal tem 200 e tal. Portanto, não estamos a falar de um Chardonnay ou de uns Merlot, se bem que também temos, mas castas únicas. Às vezes torna-se mais difícil, mas temos um terroir, temos uma identidade própria e através de seminários, dos mídia, hoje entra-se nos restaurantes americanos, já se começa a ver vinhos portugueses. Regiões de vinho em Portugal. Portanto, começando pelo norte, temos Minho, Douro, e eu deixo de fazer o resto do percurso por aí fora. Pois, regiões principais, vamos focar nas... O vinho verde hoje nos Estados Unidos é o Pinot Grigio de Portugal, ou seja, já se vende mais de 1 milhão de caixas. Curiosamente, o Texas é o 3º melhor estado para vinhos verdes. Incrível. Incrível. Depois o Douro, derivado aos vinhos do Porto, abriu uma janela e hoje a imprensa, os mídias caem muito na região do Douro. Irei lá estar para a semana e realmente é uma coisa. Eu já lá estive, onde vi lá a Angelina Jolie, estava no Douro mais o ex-marido. Portanto, hoje é um destino. Depois temos regiões fantásticas como o Alentejo, e o Alentejo, que representa 1/3 de Portugal, é uma região que é muito versátil, que podes plantar castas diferentes, usando as nossas castas únicas, mas fazendo um casamento com as castas internacionais. O que no Douro é proibido, porque é uma região, obviamente, foi a primeira região demarcada do mundo, atenção, e é daí que é uma região muito, muito restrita. Portanto, estas 2 regiões são, digamos, as flagships, as bandeiras de Portugal. Obviamente que o vinho verde hoje começa a ser... tu hoje vais a Boston e entras em hotéis, e eu estive até há 2 semanas nos Hamptons, em Nova Iorque, e entrava em restaurantes e eles tinham vinho verde by the glass, a copo. Isto é um caso único, isto há 10, 15 anos não acontecia, quer dizer, é um caso impensável. Portanto, vinho verde, Douro, Alentejo. Agora temos regiões como o Dão. Mas quando falamos em Dão, atenção, e nesses vinhos, estamos a falar não é uma tradição antiga, uma nova tradição. Vinhos já muito mais elaborados, com enólogos que têm o seu know-how, que se preocupam, que entendem o mercado internacional e que, todavia, mantêm o seu terroir. Terroir significa a sua própria identidade. Portanto, temos Dão, Bairrada, está também a começar a dar os passos. E depois Portugal tem 30 regiões diferentes, não é? Portanto, falando em castas, quais são algumas das principais castas portuguesas? A nossa casta principal é a Tóriga Nacional. Né? Depois temos a tinta Roriz, que na Espanha chamam-lhe o Tempranilho, e a palavra Tempranilho é porque é a casta vindimada mais cedo. Portanto, a palavra temprano quer dizer cedo, daí que se originou a palavra Tempranilho, que é a tinta Roriz, no Douro e no Dão, e no Alentejo é Aragonês. Portanto, estas são as 2 castas, digamos, as bandeiras dos vinhos tintos. Depois dos brancos, temos o famoso Alvarinho, e depois temos o Arinto e o Encruzado. Portanto, são 3 castas daquelas que são mais predominantes, daquelas que se falam mais. Nós temos castas com nomes muito esquisitos, que é traduzido para inglês, acho que até teria um problema, mas a gente tenta não entrar por aí. Mas há aqui uma coisa também que eu quero e realçar. Os Estados Unidos é o país fora do México que vende mais tequila. E eu vou explicar porquê. Porque quando as pessoas nos Estados Unidos, no inverno, pensam num país de destino, pensam em ilhas tropicais, normalmente o México. E depois vão lá, têm aqueles bons momentos a beber tequilas, etc. E quando vêm, lembram-se desses momentos e consomem cá. Portugal hoje é, pela 3ª vez, o destino número 1 na Europa. Existem quase 12 voos diretos para Portugal, diariamente dos Estados Unidos. Portanto, quando um país passa a ser um destino, propriamente, sabemos que há companhias que fazem o stopover, que podes ficar, tens benefícios de estar e acabam por estar 2 dias em Portugal e depois vão para a Itália, e muitos deles quando chegam à Itália regressam e eu falo com eles, eu agora, a minha próxima destino vai ser Portugal, mas vai ser uma semana. Portanto,
Quando o americano tem esse contato com o país, com a cultura, com a parte gastronómica, que é muito importante, e a parte dos vinhos, abriu, tem uma ideia totalmente diferente do país, e então acabam por ser os próprios embaixadores de produtos portugueses nos Estados Unidos. Jack, vamos agora recuar um bocadinho e continuar no teu percurso pessoal. Sais da... O vinho está bom. Excelente, não é? Está fantástico. É vinho transparente. O Whitehall é vendido na altura, que foi a empresa que passaste mais tempo. 19 anos. E depois, nessa altura, eu sei que passas por outras empresas, mas a certa altura decides avançar com a tua própria empresa. Como foi essa experiência? Foi interessante. Aliás, acho que tinha esse bichinho dentro de mim. Tive um parceiro onde formámos uma empresa que durante 10 anos, e depois passámos pelo aquele período, como todas as empresas pequenas passam, ou ficamos onde estamos, ou para crescer, e para crescer temos que pensar um pouco em grande, estamos num país grande, já tínhamos as alternativas, portanto era continuar onde estávamos, ou então seguimos caminhos diferentes. E o meu parceiro tomou um caminho diferente e eu fiquei sempre ligado aos vinhos, portanto continuei com as marcas todas, porque isto é uma relação de 30 anos, portanto Exato. Isto não são 30 dias. E acontece que esta empresa, a MS Walker, que é a primeira empresa logo após a proibição do álcool, 1933, somos uma empresa a nível nacional, fechamos o contrato em menos de meio-dia. Portanto, eles já me conheciam, aliás, a empresa já me tinha tentado contratar há 20 anos atrás, e eu acho que estou no lugar certo no momento exato. São 3 famílias, estamos na 5ª geração, e obviamente aí está, estando numa empresa com a dimensão de uma MS Walker que emprega mais de 500 empregados, houve uma explosão de penetração no mercado americano, e hoje somos, digamos, uns pioneiros e com o apoio todo da família, não é? Portanto, sendo um wine expert, como já és, depois de tantos anos de experiência... Ainda não sei se usam uvas para fazer vinho. Pá. Ainda não consegui chegar a esta conclusão. Mas eu penso que sim. Pelo menos um bocadinho de uvas usam. Alguns vinhos até nem usam uvas. Eu acho que isso tu sabes, não é muito melhor do que eu. Mas, Jack, antigamente, carne, tinto. Peixe, marisco, branco. Vivemos num mundo diferente. Totalmente. Onde cada caso é um caso agora, não é? Claro. É impensável beber um vinho tinto com peixe? Não, de maneira nenhuma. Há vinhos tintos próprios. Claro, claro. Não podemos beber um vinho com 15 graus, um vinho que seja super encorpado, que vai ultrapassar os sabores do prato em que estamos a comer, neste caso o peixe. Há vinhos mais leves, que acompanham muito bem o peixe, e há vinhos brancos. Curiosamente, hoje, antes de vir aqui, estive em Bristol, nós temos um vinho que é um vinho muito encorpado, branco, com 6 meses de madeira, que chama-se quase vinhos de inverno, que eu costumo, quando faço provas de vinhos e seminários ou wine dinners, em vez de acabar com um vinho do Porto, acabo com esse vinho branco, com queijo. Sim. E as pessoas ficam admiradas, mas queijo com vinho branco. Até precisamente o blue cheese, portanto o queijo azul, Sim. que é muito forte, muito intenso em aromas, este vinho consegue lutar com os queijos. Portanto, não, essa teoria que realmente existia, que é brancos com peixe e tintos com carnes, não, isso já não existe. Às vezes há pessoas que não conseguem trocar essa maneira de pensar. Portanto, há uns que continuam com essa mentalidade e é o que é. Portugal tem um roteiro gastronómico tão rico, começando do norte até o sul, passando pelas regiões autónomas também, mas a maior riqueza concentra-se no continente, em termos de gastronomia. A combinação vinho-prato são inúmeras e quase de facto não há um número certo. Isto é ilimitado.
as combinações que se pode fazer em Portugal, porque de região para região tens uma data de pratos e os vinhos também naquela região a mesma história. É fácil em Portugal fazer um wine dinner baseado em comida portuguesa? Eu acho que cada vez mais Portugal está hoje no mapa. E Portugal hoje tem 27 Michelin Stars. Portanto, caso Avilés é um caso único. Sim. Hoje Portugal é fashionable. Portanto, até saiu um artigo no New York Post há 2 semanas, onde o título era Invasão de turistas pela comida e pelo vinho. Eu costumo dizer muito isto, Portugal não é só arroz com batata frita ou sardinhas assadas. É óbvio que faz parte dessa cultura. Portugal hoje, e para apanharmos pontuações e para aparecermos em revistas, temos um restaurante hoje, pela primeira vez que saiu nos top 100 dos Estados Unidos, da revista com mais credibilidade nos Estados Unidos de vinho, no mundo inteiro, que é o Wine Spectator, um restaurante português chamado Adega, em São José, na Califórnia. Isto é com Michelin Star. Sim. Isto é bonito, quer dizer, isto é obviamente que não é comida, tem os sabores portugueses, mas apresentado de uma maneira diferente. Sim. É o pormenor no copo do vinho que vai beber. Não é um copo normal, é o branco, tem o seu copo específico, o tinto tem o seu copo específico, até há vinhos mais encorpados que têm outros copos específicos. A comida, a apresentação da comida é tudo através dos sabores, é comidas mais elaboradas. E só assim, queremos ou não, só assim são esses restaurantes que põem a gastronomia portuguesa no mapa. E Portugal hoje, tens razão como dizes, é a diversidade de regiões que temos, as tipicidades de comidas que temos, em todos os aspectos, tanto na parte gastronómica como na parte dos vinhos, faz um país pequeno, de norte a sul, em linha reta, acho que é 560 milhas e 160 de largura, as diversidades de comidas, de vinhos e até às vezes de pessoas. Portanto, Portugal é um país único nesse aspecto e está a ser descoberto agora. Muito bem. Com isso, vamos fazer um intervalo. Voltaremos para falar sobre Portugal contemporâneo, que também, só por ser contemporâneo, não quer dizer que não respeita a tradição. Há ali uma fusão. E voltaremos com o Jack Couto, não para falar em marcas, não para falar em nada específico, mas para falar um pouco sobre tudo que faz Portugal hoje um país tão procurado. Fique connosco, Hora Quente, com muito mais já a seguir.